O Instituto de Educação e Saúde de Taquara está apresentando Estudos do Livro de Apocalipse, que está sendo apresentado por Diego Silva. Essas aulas foram ministradas aos alunos do IEST em 2009. Apocalipse 22 e começando com o versículo 6. O verso 1 a 5 é uma continuação do capítulo 21, que é a visão da Nova Jerusalém e do novo céu e da nova terra. No capítulo 22, do verso 6 em diante, nós já vamos agora fazer um fechamento do livro. E disse-me, João falando do anjo que tem estado com ele durante este período em que ele recebeu as visões. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo, no caso o próprio anjo que está falando, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então aqui nós temos uma repetição do primeiro versículo do livro, onde João fala a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para dar aos seus servos, ou mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E Deus enviou essa revelação através do anjo, que a revelou a João, e João, então, às 7 igrejas. Então isso foi uma repetição. Verso 7, eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aqui, Jesus falando, cedo venho. E essa expressão, ela aparece várias vezes em Apocalipse. Agora no verso 8, João. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Então, depois de tudo que ele viu e ouviu, ele está relatando aqui que, ao terminar tudo aquilo, ele se prostrou diante daquele anjo que foi enviado por Deus, muito provável o anjo Gabriel, e começou o adorar. Não foi a primeira vez, durante todo esse período em que ele recebeu as visões, que ele faz isso. Capítulo 19, verso 10, nós vemos a mesma coisa. João, ele recebeu a revelação do Apocalipse de duas formas: visualmente e ouvindo. Por isso ele fala, eu, João, sou aquele que vi e ouvi. Quando ele fala vi e ouvi, ele está se referindo a estas coisas todas que até agora nós temos estudado. Todas essas visões, essas profecias, tudo isso João viu e ouviu. E ao estudar Apocalipse, a gente vê que João via, João ouvia. Verso 9, e disse-me, aqui o anjo falando. Então, João está relatando o que o anjo disse a ele quando ele se prostrou para o adorar. Verso 9. Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O anjo se coloca no mesmo patamar de João, como profeta. Embora, segundo Hebreus, capítulo 2, o homem ele está inferior ou superior aos anjos? Ele está inferior. Mesmo assim, nós podemos ver em Hebreus, capítulo 1, que os anjos, embora eles estejam superior ao homem, a Bíblia fala que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir
a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Isso é interessante quando nós estudamos a hierarquia. Hierarquia no céu não é como na terra, quando uma pessoa ou um ser é superior, que ele tem o direito de mandar ou de ser servido do inferior. É justamente o oposto. Os anjos são superiores ao homem, mas a Bíblia coloca os anjos como ministros, servos do homem. Assim também Jesus Cristo, superior ao homem, mas ele se colocou como ministro, ou servo da humanidade. Então aqui no verso 9, o anjo, embora superior a João, ele fala: sou conservo teu e de teus irmãos os profetas. Verso 10. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Essa declaração, ela é extraída de Daniel 12, só que não exatamente como foi falado em Daniel 12. Vamos abrir rapidinho. No final da história da vida de Daniel, quando ele estava concluindo o seu ministério profético, o mesmo anjo Gabriel disse a ele, capítulo 12, verso 4, e tu, Daniel, encerra ou fecha estas palavras e sela este livro. Aqui, para nos fazer lembrar como ficou o livro de Daniel, mesma linguagem usada, mas em vez de dar a ordem de selar o livro, o anjo Gabriel diz: não seles as palavras da profecia deste livro. Então, o que significaria isso? Que a profecia de Apocalipse estaria aberta. Se existe algum livro profético da Bíblia que poderíamos considerar um livro fechado, durante algum período seria o livro de Daniel, mas não de Apocalipse. Aqui nós temos uma ênfase para estabelecer esse fato. Verso 11 em diante, nós temos Jesus falando. Agora, como é que nós podemos colocar o verso 11, que é um verso que é usado para descrever o fechamento da porta da graça? Inclusive, a irmã White, no capítulo que fala sobre o fechamento da porta da graça, no livro Grande Conflito, se eu não me engano, é o capítulo Tempo de Angústia de Jacó, ela começa citando Apocalipse 22, 11. E ela cita juntamente com Daniel 12, 1. Que é o texto que fala que naquele tempo Miguel se levantará. Então, ela coloca Apocalipse 22, 11 como sendo as palavras de Miguel quando ele se levanta para concluir seu ministério sacerdotal no lugar santíssimo do santuário celestial. Mas parece que está um pouco fora do contexto, pelo menos baseado nos textos anteriores a Apocalipse 22, 11, não parece ter cabimento. Mas o próximo verso é que nos ajuda a identificar esse texto como sendo um texto descrevendo o fechamento da porta da graça. Antes de ler o verso 11, vamos logo para o verso 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Esse texto é interessante porque é um dos textos que mostram, primeiro, quando Jesus voltar, o juízo investigativo já terminou. Por quê? Porque ele vem com o seu galardão. Ele não vem para determinar quem vai receber qual galardão. O galardão de todos já está decidido. O destino de todos está decidido. E esse texto vem logo após a passagem em que Jesus é citado falando: aquele que é injusto, continue injusto. No verso 11. Quem é injusto, seja injusto ainda. Em outras palavras, quem tomar a decisão ao lado da besta, de sua imagem, de seu nome, vai revelar o que é.
E quem é injusto neste momento vai, através de sua decisão de adorar a besta, selar seu destino eterno e continuar então injusto. Quem é sujo, seja sujo ainda. Agora, quem é injusto e quem é sujo é aquele que não tem a justiça de Cristo imputada e comunicada em sua conta. Agora, continuando, e quem é justo, ou seja, quem tem a justiça de Cristo imputada, seja justificado ainda. Agora, será justificado eternamente. Quem é santo, quem tem a justiça de Cristo comunicada, seja santificado ainda. Continuará com este caráter durante toda a eternidade. Não é por acaso que existem duas características para cada grupo: injusto e sujo, justificado e santo. Verso 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Essa expressão, ela é usada em Apocalipse em outro lugar. Em que contexto? Vocês lembram? O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Exatamente. A igreja de Esmirna. Olha, verso 17 do capítulo 1 primeiro. Vamos lá. Capítulo 1, verso 17. Jesus disse assim: E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, ele é o primeiro e o último em que contexto? E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Capítulo 2, verso 8. Isto diz o primeiro e o último, o que fui morto e reviveu. Então, quando ele fala, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim, está em que contexto? A ressurreição. Ele tem o poder de ressuscitar. Então, no capítulo 22, verso 11, nós temos a declaração que ele fará sobre os vivos quando a prova final, quando o sinal da besta for imposto. Ele vem para dar cada um segundo a sua obra, e ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, aquele que dá vida aos mortos em Cristo. Verso 14, ainda Jesus falando: Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Alguém tem uma versão que fala lava as suas vestes? Se tiver, você tem a versão errada. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Embora, com certeza, quem lavou suas vestes no sangue do Cordeiro, automaticamente são pessoas que refletem o seu caráter e sim guardam os seus mandamentos, mas existe uma manipulação do texto em omitir guarda os seus mandamentos e apenas dizer lava as suas vestes. Vocês vão perceber que no próximo versículo, o que está relacionado com o verso 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Qual seria o oposto daqueles que guardam os mandamentos de Deus e terão direito à árvore da vida? Verso 15. A palavra mas, em contraste com aqueles que guardam os mandamentos, ficarão fora quem? Os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Interessante que isso se repete várias vezes.
Por exemplo, no capítulo 21, verso 27. E não entrará nela, na santa cidade, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E nós sabemos quem está com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro nos últimos dias. Alguém lembra? Mas especificamente no contexto de Apocalipse. Quem vencer a besta? Capítulo 13, verso 8. E adoraram a besta todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Capítulo 21, versos 7 e 8. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, agora, em contraste com os vencedores, quanto aos tímidos, covardes, aos incrédulos, os que não têm confiança no poder de Deus, aos abomináveis, aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, quem guarda os mandamentos de Deus, quem continua com os nomes escritos no livro da vida, quem vencer em oposto com aqueles que cometem pecado, transgridem a lei. Verso 16, Apocalipse 22, 16. Aqui está a prova de que foi Jesus que estava falando, a partir do verso 11. E é difícil distinguir, às vezes, que ponto Jesus começa a falar, em que ponto é o anjo, João. Porque, por exemplo, no verso 10, quem está falando? O anjo. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro. Como que eu sei que é o anjo? Porque a palavra e disse-me, ela revela que existe uma continuação do verso anterior. E no verso anterior, quem está falando? O anjo, o qual João tentou adorar no verso 8, certo? Agora, a partir do verso 11, que evidência nós temos que é Jesus falando? Me dá prova de que Jesus está falando no verso 11. O que você me diria? Ok, no verso 12, o que diz? Ok, e quem vem? No Apocalipse é Jesus. Jesus, Apocalipse 1:7, eu venho com as nuvens do céu. Que outra prova nós temos que é Jesus falando a partir do... O alfa e o ômega, princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Que outra prova nós temos? Verso 16. Eu, Jesus. Então, Jesus está falando, certo? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Verso 17. Ainda Jesus? O que vocês acham? Jesus. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da santa cidade e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Aí eu diria, as próximas palavras já não seria mais Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. No caso, João. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.
E assim ele encerra o livro. Oremos. Bondoso e maravilhoso Senhor, te agradecemos por estes momentos em torno de tua santa palavra. Por Jesus, o primogênito dentre os mortos, que nos libertou das garras e servidão da morte, e nos proclamou herdeiros e sacerdotes de seu reino eterno. E eis que vem com a nuvem, e todo olho o verá. A ele seja toda a honra, toda a glória e o poder para todo o sempre. Amém.